para o segundo encontro da disciplina Homem, Pensamento e Cultura, uma abordagem filosófica e antropológica. Nesse segundo momento, nós vamos investigar como a linguagem e as práticas simbólicas influenciam no tornar-se humano. Nós vimos na primeira unidade, naquela primeira aula, nós vimos o que é o devir. O devir é esse movimento de transformação. E o devir humano, ele fala sobre o movimento de transformação do homem, o transformar-se do homem por sua natureza, né, transformando a natureza e transformando tudo à sua volta, certo? A linguagem é um novo momento, uma nova prática de transformação nesse tornar-se humano do próprio ser humano. A linguagem, ela é fundamental na vida social. Mas o que vocês acham? A linguagem, ela é natural do ser humano? As práticas da linguagem, a simbolização e a comunicação relacionadas entre si e com o devir humano é o que a gente vai ver agora nessa segunda unidade. A gente vai trabalhar a linguagem e a gente vai trabalhar o próprio trabalho, o conceito de trabalho no devir humano, na transformação do homem. A linguagem, nós podemos dizer que ela é um elemento fundamental da vida social. Por quê? A linguagem é fundamental porque é através dela que o homem consegue comunicar-se, ele consegue promover o diálogo. E esse diálogo, esse ato de comunicar-se, promove também a transformação e promove também a educação, que é um dos nossos elementos de estudo aqui nesse curso, né? Como a educação pode ser promovida pelo homem. O homem, ele é um ser simbólico e a linguagem é um exemplo disso. Platão, um filósofo grego do século V a.C., um dos principais filósofos da Era de Ouro da filosofia grega, ele dizia que a linguagem, ela pode ser ao mesmo tempo cura e veneno. Você já ouviu essa frase? Você consegue imaginar em que contexto Platão colocou que a linguagem pode ser ao mesmo tempo cura e veneno? Como será que isso é possível? Como a palavra pode curar e matar? Ora, se os significados são construídos na e pela linguagem, homens e mulheres podem muito bem se enganar e serem enganados por ela. Nem sempre o que eu digo chega a você da maneira como eu gostaria de ter dito, ou da maneira como foi minha intenção colocar. Às vezes também o seu conhecimento de mundo não é suficiente para alcançar o que eu falo. Então a linguagem, ela pode ser aceita de uma maneira correta ou não. Vamos ver mais o que foi colocado. Mas afinal, o que é linguagem? Nós podemos dizer, num conceito bem amplo, que linguagem é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. A linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos, onde há comunicação, há linguagem. Podemos usar inúmeros tipos de linguagem para estabelecer os atos de comunicação: sinais, símbolos, sons, gestos e regras com sinais convencionais. Essas regras com sinais convencionais são a linguagem escrita, né, e a linguagem mímica. Por exemplo, o sistema de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, que é uma linguagem não verbal, é uma linguagem não escrita, mas que ela é usada através de mímicas, de gestos, mas que nela também há produzida a comunicação. Num sentido mais genérico, a linguagem pode ser classificada como qualquer sistema de sinais que se valem os indivíduos para comunicar-se. A linguagem, ela nem sempre ela foi verbal, nem sempre ela foi como nós a conhecemos hoje. Existe um filme, se vocês tiverem a oportunidade de ver, se chama Guerra do Fogo. E a linguagem oral, como nós a conhecemos, ela ainda não existia. A vida como nós a conhecemos ainda não existia. Era um homem das cavernas que lutava pelo domínio do fogo. É um filme interessante, eu recomendo a vocês. A linguagem,
é um sistema simbólico com signos e regras próprios, criada culturalmente. A linguagem e esse sistema simbólico de que nós estamos falando, ele é criado de acordo com o ambiente e com as influências que esse ambiente receber. Por exemplo, as regiões mais remotas da Ásia, elas têm uma linguagem muito própria, muito particular, porque elas receberam muito pouca influência na sua construção. Né? A influência ficou lá por conta da própria região, mas ela recebeu muito pouca, não tem uma raiz comum com a linguagem como nós a conhecemos. E a significação, ela depende do ponto de vista de cada pessoa, emitido através de palavras. Quando a gente fala desse ponto de vista de cada pessoa, o que nós queremos colocar é que a significação, ela termina sendo própria. O meu modo de ver as coisas não é necessariamente igual ao teu. E essa significação, esse modo de ver as coisas, ele sofre uma influência de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já li, da forma como eu fui criada, da minha educação, da forma como eu trabalho. O exemplo que tem no texto é um exemplo muito interessante sobre como o recreio pode ser visto. O recreio é visto de uma forma pelos alunos, o recreio é visto de uma forma pelos professores, o recreio é visto de uma forma pelas pessoas que trabalham na limpeza, de outra forma pelas pessoas que trabalham na merenda. Então, se você observar esse ambiente escolar do qual você está inserido, você vai poder notar que uma coisa que aparentemente é simples, ele pode ter um significado totalmente diferente, dependendo do ponto de vista em que ele é analisado. Simbolizar é transpor em signos e símbolos as ideias, os acontecimentos, os pensamentos, os sentimentos, as coisas, as pessoas e outros signos e símbolos. Como eu já disse para vocês, cada objeto tem um significado para mim e para você. E esse significado é de acordo com o mundo em que a gente vive. O homem é um ser simbólico, vive no mundo simbólico criado por ele através da linguagem. Não há humano sem linguagem. Tá? O que eu quero que vocês percebam é que a linguagem que a gente está falando, que está colocando aqui no texto, não é simplesmente a linguagem oral. Não é porque a pessoa ela não traz em si o instrumento da fala, né, por alguma deficiência fisiológica, por algum problema, que ele também não emita uma linguagem. E mesmo aqueles que lá nas regiões mais remotas não têm acesso a linguagens específicas, como a Libras que eu citei para vocês, mas ele consegue se comunicar, ele termina conseguindo criar uma linguagem própria. A linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver, compreender a língua e outras manifestações, como a pintura, a música e a dança. Já a língua é um conjunto organizado de elementos, sons e gestos que possibilitam a comunicação, como exemplo a língua portuguesa, a língua inglesa. Elas surgem em sociedades e todos os grupos humanos desenvolvem sistemas que se ficam. As línguas podem se manifestar de forma oral ou gestual, né? Como eu já mencionei aqui para vocês, certo? Então, o homem, ao falar, ao tentar se comunicar, ele criou a língua, como uma instituição sociocultural para poder se expressar de alguma coisa para os outros, independente das regras e combinações e o uso que a estruturam. Agora, o que é comunicação? A gente já falou aqui, já ficou bem claro para vocês sobre o que é língua, o que é linguagem, né? A língua como uma instituição sociocultural, como um sistema de regras próprias, né? E a linguagem como essa capacidade de movimentar essa comunicação. O que é a comunicação? O que é necessário, afinal de contas, para que essa comunicação aconteça? Olha, a comunicação ocorre quando a gente divide não apenas uma linguagem, mas quando os significados são expressos.
Tá? Então, essa linguagem ela tem que ter significado, ela tem que ser significativa. Além disso, é necessário que haja interação entre o emissor e o receptor, de tal modo que eles sejam interlocutores. A ação deve ser cooperada e interativa. Então, o que é um interlocutor? O que é uma interlocução? É uma locução entre pessoas, é uma conversa, é uma comunicação entre pessoas. Para que haja comunicação, é necessário que eu emita de alguma linguagem, que eu compartilhe com você uma linguagem e que você entenda e que você consiga me devolver essa linguagem de forma que eu também a compreenda. Então, não há interlocução com os meios de comunicação. Quando você está lá assistindo o Jornal Nacional, quando você está na internet lendo algum texto, não há comunicação, você é mero espectador, justamente porque ele emite a linguagem para você, você recebe os sinais, recebe os sons, as palavras, você entende o que ele está falando, só que você não consegue fazer a interlocução, você não consegue devolver a sua opinião, você não emite opinião quando você é mero espectador. Nós falamos agora sobre comunicação, mas e o diálogo? O que é o diálogo? O diálogo, nós podemos dizer que ele é fundamental na comunicação. Ele nos oportuniza a construção do pensamento crítico. Ele me permite sair de mim e entrar no lugar do outro. Né? Eu saio da minha zona de conforto, eu recebo a opinião do outro, aquilo me incomoda, me faz gerar um pensamento, um novo sentimento em relação ao que foi dito, e eu devolvo essa comunicação, né, para o meu interlocutor e emito a minha opinião. Eu saio do que eu penso, do que eu sinto, me coloco no lugar do outro e assim a gente vai conseguindo fazer um diálogo. Eu emitindo a minha opinião, ele emitindo a opinião dele, nós trocamos esse feedback, esse encontro, e assim a gente oportuniza o diálogo através de uma nova construção. E a partir disso a gente pode até fazer a construção de um novo conceito, inclusive. Mas o que isso tem a ver com a educação? Até agora nós falamos sobre linguagem, línguas, comunicação, diálogo, mas o nosso foco é a educação. O nosso curso é voltado para a educação. Então, o que isso tem a ver com a educação? Nós podemos pensar na educação de dois modos. Paulo Freire, ele já falava na educação bancária, que é aquela educação onde o aluno é mero receptor, é mero depositário do conhecimento que o professor lhe transmite. Uma educação dialógica, ela é uma educação crítica, onde o aluno não é mero receptor, o aluno ele não é mero depositário de informações. Há uma troca, há esse feedback. A escola, ela não deve ser meramente locutora, mas interlocutora de informações. Ela deve compartilhar uma negociação de significados, levando em consideração as diferentes culturas, as mais diversas realidades, para construir uma educação para todos. O que a gente deve pensar é que o aluno, quando ele vem de casa, ele não vem totalmente em branco, ele não vem sem nada. Nunca o aluno vem sem nada, nem que ele venha na mais tenra idade, nem que ele venha desde as primeiras séries. Mas a gente tem que pensar sempre que o aluno, ele traz de si toda a célula social, todas as células sociais, não apenas a família, mas o bairro, a igreja, né? Tudo aquilo que já ajudou a construir algum conceito. Então, quando o aluno chega na escola, ele já traz em si alguns conceitos. E é a partir desses conceitos que o aluno também traz, que a gente faz essa interlocução, que a gente faz esse diálogo, essa troca. Agora, a gente vai ver um novo aspecto do tornar-se humano. A gente vai ver como é que o trabalho, as práticas culturais e a educação influenciam nessa formação desse devido humano, certo? Você já parou
para pensar no significado da palavra trabalho, na unidade 1, nós vimos o trabalho como uma dimensão da prática do ser humano, né? Onde ele transforma a natureza e ele é também transformado por ela, como a gente já colocou aqui várias vezes. O homem, ele transforma as forças materiais em forças simbólicas, né? A linguagem, os valores, as ideias, né? E aqui eu levanto para vocês algumas questões. Vamos pensar, antes da gente entrar necessariamente no significado da palavra trabalho, como o trabalho pode construir o ser humano, eu levanto aqui com vocês algumas questões sobre esse assunto. O que o trabalho tem a ver com o conceito que temos de humano e com a identidade? Será que o meu trabalho tem alguma coisa a ver com o que eu penso e o que eu sou? E mais, será se quando eu estou trabalhando, eu coloco nesse trabalho o que eu sou, o que eu penso, a forma como eu me sinto? Quando eu trabalho, eu estou educando? Se eu educo outros e me educo também com o meu trabalho, como é que isso acontece? Então, eu quero que vocês, ao longo de toda essa unidade, pensem também nessas questões sobre o trabalho, né? Que vocês analisem a forma como vocês trabalham, o porquê desse curso, dessa busca de novos conhecimentos e o que isso tem a ver com a educação que é promovida no seu ambiente de trabalho. Simbolizar é significar o mundo. Então, vamos ver um pouquinho o significado de trabalho através dos tempos, tá? O trabalho, ele nem sempre teve esse significado como a gente vê hoje. Hoje é muito comum e a gente vê muito, ouve muito a frase, o trabalho dignifica o homem. Mas nem sempre foi assim, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho do significado etimológico da palavra trabalho e a partir disso a gente vê como foi que o trabalho ficou conhecido e foi se valorizando à medida que o tempo foi passando. Trabalho, etimologicamente, eu já expliquei para vocês que etimologia é a ciência que estuda a palavra, né, que estuda a origem da palavra, e através do estudo da origem da palavra a gente pode entender também o que ela começou significando e o que ela passou a significar depois também. Então nós temos a palavra tripalho. Tripalho é uma palavra de origem latina. Tripalho é uma palavra de origem latina e significa um instrumento, e era um instrumento agrícola usado para bater cereais. Era um instrumento de 3 pontas que era usado para bater cereais durante as colheitas. Também tripalho era um instrumento de tortura. Então, tripaliare significa também torturar. Então, vamos guardando aí esses conceitos, tá? Então, tripalho como um instrumento agrícola e tripalho também como o verbo tripaliare, tá? Que significa torturar. Para Aristóteles, há pouco tempo eu falei para vocês de Platão, citei uma frase de Platão e falei que Platão tinha sido um dos principais filósofos da Grécia Antiga. Aristóteles, junto com Sócrates e Platão, formavam também esse tripé da filosofia do período áureo da filosofia grega. Aristóteles, ele dizia que há homens que não podem ser considerados humanos pelo seu modo de viver, por trabalhar para o seu sustento. Então, vejam só, a atividade filosófica na Grécia Antiga, ela não era feita por qualquer um. Apenas os aristocratas, aqueles que podiam se dar ao luxo, digamos assim, de poder ficar contemplando e ficar pensando sobre os assuntos da natureza, do homem, que eles podiam se dar esse luxo, porque eles tinham como se dar esse luxo. Eles não precisavam necessariamente trabalhar, que eu digo trabalhar no pesado, né? Para os romanos, o trabalho era uma espécie de castigo aos povos vencidos em guerra. Então, aqueles que eram vencidos, eles terminavam escravizados, era um trabalho escravo mesmo, porque não tinha nenhum tipo de remuneração e era feito da pior maneira possível. Então, o trabalho, ele era feito pelos povos vencidos em guerra.
Então aí a gente já nota que os romanos eles também não valorizavam a questão do trabalho. Na antiguidade, a vida ideal era a vida contemplativa, longe dessa necessidade de trabalho, né? Então, tanto para os romanos quanto para os gregos, né, para Aristóteles, essa vida contemplativa, essa vida ideal, ela passava bem longe da necessidade de trabalhar. Para os cristãos na Idade Média, aí a gente já dá um salto no tempo, o trabalho ele era associado à dor, ao sofrimento e à servidão. Até a Idade Média, o trabalho ele era um símbolo de exclusão. Isso já é uma herança dos tempos romanos, tá? Mas essa herança ela perdura até a Idade Média e o trabalho ele era símbolo de exclusão. No Renascimento, que é o período em que se dá valor, se muda um pouco o foco da parte da igreja e tudo, e se passa mais para o foco da força criativa, da arte, né? O trabalho ele já passa a ser um modo de intervenção humana na natureza para transformá-la. Então, o trabalho ele já começa a ter a ser visto de uma nova forma, já começa a ter um novo conceito de trabalho, né? O trabalho já passa a ser uma força criativa, uma forma de transformar a natureza. Para Hegel, com o trabalho, o homem pôde contrapor-se como sujeito ao mundo dos objetos naturais. Então, antes, apenas a natureza mostrava sua força. Com o trabalho, o homem pôde mostrar sua força modificadora junto à natureza. O trabalho ele deixa de ser símbolo de exclusão e passa a ser afirmação perante a natureza. Então, a partir do Renascimento, esse conceito de trabalho já muda e Hegel vem para corroborar esse novo conceito, né? Já o homem passa, através do trabalho, a se afirmar como força criadora diante da natureza. Para a modernidade, o trabalho é uma prática cultural onde o homem deixa de ser submetido à natureza, passando a fazer história pelo trabalho. Então, na modernidade, já vem aí toda a questão da revolução industrial, o trabalho deixa de ser manufaturado para ser feito em larga escala, né? O trabalho deixa de ser mais artesanal para ser mais industrial. Então, a modernidade ela já traz um conceito de trabalho diferente, certo? Então, o homem, ele deixa de ser submetido à natureza e passa a fazer a história através do trabalho. No conceito atual, nós vemos trabalho como atividade humana ou prática cultural pela qual homens e mulheres transformam a realidade e constroem material e simbolicamente humano. Então, nunca o trabalho foi tão valorizado como no conceito atual, né? Homens e mulheres transformando a realidade, construindo um mundo novo através do trabalho. Então, isso já é um conceito de valorização, já é um conceito totalmente diferente. Isso através desse novo conceito de trabalho no tempo atual, né? O trabalho, os novos conceitos são técnica e tecnologia. O mundo humano ele é um mundo de cultura, simbolização e práticas produtivas. Mas como isso é possível? A gente pode dizer que isso é possível através da técnica. A técnica é um tipo de conhecimento necessário para obter melhores resultados no trabalho. Né? No trabalho, na educação, na economia, na política, em qualquer tipo de atividade. A técnica é quando eu vou através do trabalho cotidiano, da transformação cotidiana, eu vou aperfeiçoando aquilo que eu faço, tá? Mas, aí a gente já falou em técnica. Mas e a tecnologia? O que seria a tecnologia? A tecnologia é o conhecimento construído pela investigação, pelo estudo de novos materiais, de novas técnicas, para tornar o trabalho mais eficiente. Vamos ver agora como é a técnica e a tecnologia na prática, tá certo? Quando você faz uma comida, que você agrega novos temperos, que você busca informações, que você anota, isso aí é a técnica. A tecnologia é o estudo, é a investigação de novos materiais para tornar esse trabalho mais eficiente. Por exemplo,
Antes se cozinhava no fogão a lenha, depois no fogão a gás, depois no micro-ondas. Então isso é a tecnologia, é o avanço de materiais para tornar o seu trabalho mais eficiente. Agora, e a diferença entre trabalho manual e trabalho intelectual? A gente volta lá à apresentação, ao trabalho ao longo dos tempos. O que a gente pode notar é que o trabalho intelectual, ele sempre esteve ao lado dos que comandam, enquanto o trabalho manual fica a favor desses ficando subjugado. Então, o trabalho intelectual, ele sempre foi mais valorizado. O trabalho intelectual é para quem sabe mais, enquanto o trabalho manual fica para quem sabe menos. Se você pensar, por exemplo, na construção de um prédio, o engenheiro civil foi aquele que foi para a faculdade, que estudou todas as técnicas, que estudou todos os modos. Então, ele é quem faz o desenho do prédio, é quem diz o material que deve ser usado, enquanto o pedreiro, que é aquele último, é quem faz o trabalho pesado na obra, né? é quem faz a montagem, tijolo a tijolo, que constrói a massa. Eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos o que eu quis dizer, não? Você concorda com isso? Então, a gente fica nessa aula por aqui. Eu quero que vocês deem uma olhada em todo o material direitinho, façam as atividades de plataforma, tá certo? Deem uma lida, pesquisem e a gente se encontra aqui na próxima aula.